Amados irmãos, amadas irmãs, continuando a nossa comunhão nessa porção de Lucas 12, chegamos agora ao versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Nós vemos aqui em Pedro uma atitude muito adequada para um servo. Senhor, você está falando para mim? Você está falando para todos? Essa missão é uma missão para mim? É uma missão para todos? Está vendo? É alguém que pergunta: Senhor, por que você está falando para mim essas palavras? Por que você está dando para mim essas ordens? Nós vemos uma reação tremendamente positiva frente ao falar do Senhor. É história entre o servo e o seu Senhor, uma intimidade. E aí, em várias porções da palavra de Deus, nós temos a resposta. Em Marcos 13:37, o Senhor diz: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Quando o Senhor está falando para um servo, o que esse servo está ouvindo se refere à missão dele. Mas essa mesma palavra serve para todos os outros servos. Por isso o Senhor diz: o que, porém, vos digo, digo a todos. Sabe, quando nós percebemos que o Senhor está falando para mim, o meu sentimento quanto à palavra de Deus é diferente. Eu sempre gosto de perguntar para os irmãos: irmãos, essa palavra é para quem? E se nós falamos é para nós, a coisa fica muito abstrata. Mas quando eu respondo, essa palavra é para mim, quer dizer que essa palavra me atingiu diretamente. Eu fui alcançado por essa palavra. É claro, a palavra foi dirigida a todos, mas deve me alcançar. Esse é o princípio daquilo que está em Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando o Senhor fala às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz a todos, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que tomar essa palavra para mim. E ainda mais, em Mateus, capítulo 10, versículo 27, nós temos o seguinte: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Nesse versículo, nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor. O que vos digo às escuras significa no meio da noite, na sua comunhão pessoal com o Senhor. Também pode ser uma situação extremamente difícil na sua vida e você acha que esse é um momento escuro na sua caminhada, mas nesse momento o Senhor nos fala. E de que maneira nos fala? Esse versículo diz: e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, nós passamos por experiências difíceis, muitas vezes, no meio da noite, ou na comunhão pessoal com o Senhor. O Senhor aparece e fala conosco, e nos diz ao ouvido. Significa o quê? Uma palavra íntima, pessoal. Mas preste atenção, essa palavra
que nesse primeiro momento é uma palavra íntima e pessoal, mais tarde deve se tornar uma palavra que deve ser dita à plena luz e proclamado dos eirados. Isso quer dizer, o que eu ganho na minha experiência com o Senhor, o alimento que eu ganhei com o falar do Senhor, deve ser ministrada a todos, deve ser ministrada ao corpo de Cristo. Muitas vezes é no meio desse sofrimento, dessa experiência pessoal e íntima com o Senhor, é que a palavra se torna uma palavra viva e a palavra de Deus se torna o alimento que nós necessitamos. E é aí que o alimento é preparado. E um dia poderemos alimentar a outros com esse alimento que recebemos do Senhor. Mas nesse versículo 41, vemos Pedro que fez a pergunta: proferes esta parábola para nós ou também para todos? No versículo 42, o Senhor responde com uma pergunta. A pergunta é assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Preste atenção. A resposta à pergunta de Pedro foi outra pergunta: quem é? Isso é sabedoria do Senhor. O Senhor, com essa pergunta, quer nos despertar interiormente. Isso nós precisamos perceber. Ele quer nos despertar interiormente. Nós possamos também fazer a pergunta: quem é? O Senhor perguntou: quem é? Sou eu? Sou eu ou não? Sabe? É porque o Senhor está respondendo aquela pergunta: sou eu? Sou eu? E aí nós percebemos que nessa resposta do Senhor, que foi uma pergunta, o Senhor está mostrando uma necessidade. O Senhor está fazendo um chamamento, mostrando que Ele precisa de mordomos. Que essa palavra é para o mordomo. E ainda mais, em Mateus 25, 45, diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então esse mordomo é um servo. Quem é o mordomo? Quem é o servo? Isso nos mostra que o Senhor está buscando servos com determinadas características. E essas palavras são para esses servos. Sou eu? Quem é? O Senhor falou para mim? Se você recebeu a palavra do Senhor, a palavra foi para você. Se eu recebi, a palavra é para mim. Que possamos ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, quem é? Sou eu, Senhor? Se você necessita de alguém, eu estou aqui à sua disposição. Eu sou o seu servo. Você é meu amado Senhor. Oh, Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, quem é? É você?